Eu prometi há muito tempo fazer uma lista de livros favoritos de não ficção. Hoje eu vim entregar o vídeo aqui pra vocês. Eu separei aqui, então, 10 livros de não ficção que eu recomendo fortemente. Não sei se são os meus favoritos, mas com certeza eles são dos melhores que eu já li. Agora, eleger favorito é muito difícil, então... O primeiro livro de não ficção que eu acho que super vale a pena ler é Estação Carandiru. Vocês já viram falar sobre esse livro? Esse é um livro que foi escrito pelo Drauzio Varela, que muita gente não sabe, mas trabalhou por muitos e muitos e muitos anos no Carandiru como médico, prestando assistência aos presos. E, embora ele não estivesse presente no exato momento em que aconteceu a chacina do Carandiru, ele era habitual lá dentro, então ele vai contar pra gente como funcionava o Carandiru, como eram os presos, como era a rotina dos presos, como era a localização de cada lugar dentro do Carandiru, de que forma eles lidavam com o próprio Drauzio, né, com essa figura do médico, de que forma o Drauzio conseguiu implementar lá dentro do Carandiru campanhas de saúde, né, para que os presos aderissem. Então, quem já ouviu o Drauzio falando um pouquinho sobre esse tempo no Carandiru em algum podcast, por exemplo, no livro ele vai contar com detalhes como tudo isso foi feito, culminando de fato na chacina do Carandiru, o que foi dito sobre isso, o que aconteceu e até onde ele ficou sabendo desse evento. Aliás, um livro muito interessante para quem é do direito ler, com certeza, e ver consequências terríveis ali da ação policial e como tudo foi tratado, questões políticas que estavam, claro, por trás dessa questão da chacina, enfim. É bem interessante, bem impactante, mas é escrito de uma forma muito agradável de se ler, apesar de tudo, né? Principalmente pra gente entender um pouco mais do dia a dia ali da cadeia. A minha segunda recomendação vai aqui pra quem gosta de dinossauros, não é todo mundo, mas se você não gosta, você tá errado. Eu tenho um livro que se chama Dinossauros do Brasil, vou deixar ele aqui na tela também. Talvez eu deva até dar um espacinho aqui pra que essas coisas possam aparecer na tela. E esse livro vai falar sobre, de fato, dinossauros que foram encontrados no Brasil. Você sabia que vários dinossauros foram encontrados por aqui? E aí a gente sabe, por exemplo, quais eram esses tipos de dinossauro. Inclusive tem a versão ilustrada, tem e-book, é super legal. Tem uma versão para crianças e é um livro bastante interessante pra gente conhecer os dinossauros brasileiros. Afinal de contas, toda vez que eu ouvia falar em dinossauros, eu queria saber, mas e aqui no Brasil, que tipos de dinossauros será que existiram? E esse livro vai abordar justamente isso. Esse é um trabalho muito legal do Luiz Anelli e do Felipe Elias, que vão não só comentar sobre os dinossauros, né, explicar de onde cada um deles foi encontrado e como eles são a princípio, né, até onde a gente sabe, como também vão ilustrar, na medida do possível, esses dinossauros e apontar onde a gente pode encontrar eles. O próximo livro, eu já falei sobre ele aqui no canal, é da Kathleen Doughty, não sei exatamente como pronuncia, que é uma agente funerária, talvez daria pra falar assim. Ela é perfeita, eu gosto de todos os livros dela, recomendo todos os livros dela. Esse tem um destaque, que é o Para Toda a Eternidade, Daqui pra Eternidade. Eu vou deixar aí pra vocês exatamente a capa. Eu li ele em inglês, era From Here to Eternity, que é um livro onde ela vai falar sobre como diferentes culturas lidam com a morte. E afinal de contas, a morte é inevitável pra todos e talvez ajude um pouco a gente a lidar com ela se a gente entender melhor como outras pessoas em outras culturas também lidam com ela. Ao menos é como eu gosto de pensar sobre esse assunto. Então eu recomendo fortemente, mas se você quiser saber mais sobre a vida dela como agente funerária, ela tem outro livro muito bom. E se você quiser fazer perguntas pra ela super bobinhas, digamos assim, quase inocentes, ela tem um livro também de perguntas feitas por crianças para ela, justamente sobre essa questão da morte e da profissão dela. É super legal. Também ela tem um canal no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo. Se chama Ask a Mortician. Pergunte pra agente funerário. E é demais mesmo. O próximo livro é do Eduardo Galeano e se chama As Veias Abertas da América Latina, que é um livro muito importante para explicar a exploração que se deu na colonização
colonização da América Latina, especialmente, que vai falar sobre a exploração em diferentes países e como ela foi cruel e como ela traz consequências para esses países, para os nossos países até hoje. É um livro super, super bem escrito, que te faz realmente visualizar aquelas situações. Então, é um livro pesado, eu chorei bastante, eu ri em algumas partes. Então, é super válido você ler se você quer entender um pouco mais sobre essa exploração e, principalmente, notar as características que restaram ainda como consequências dela. O próximo livro tem a autoria da Carolina Maria de Jesus e se chama O Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo, na verdade, é um diário da Carolina Maria de Jesus que foi narrando o dia a dia dela como uma mulher preta, favelada, que morava em São Paulo, nessa favela em São Paulo, que hoje em dia acho que não existe mais, perto do Tietê, se eu não me engano, ali pela década de 50, com os seus filhos. Ela fazia um dinheiro catando algumas coisas na rua, revendendo para empresas, e ela narra o dia a dia dela indo buscar água na bica, o dia a dia da vizinhança, o dia a dia dos filhos dela, e ela tem uma forma de escrever aquele diário muito honesta, afinal de contas é o próprio diário dela, né? Mas muito fluida, muito gostosa de ler, apesar de ela falar ali naquele diário coisas muito cruéis, assim, do cotidiano dela. Ela pensa em acabar com a própria vida em um momento. Ela vê um amigo na rua oferecer algo pra ela, né? Uma comida insalubre. Ela não aceita e no dia seguinte ela descobre que ele faleceu. Então é bem duro. É um cotidiano muito difícil, muito árduo. Ela fala muitas vezes de fome, mas isso só reflete o cotidiano dela, né? Então ela fala muitas vezes de fome porque de fato ela passou fome muitos dias, né? Então é um livro fácil de ler no sentido de que é uma linguagem super fluida, mas é difícil de ler no sentido de que não é todo dia que a gente tá bem pra enfrentar a realidade nua e crua ali de pessoas que ainda vivem dessa forma até hoje. Felizmente, a Carolina Maria depois foi consolidada como autora, né? Encontrou alguém que publicasse esse diário dela. Da metade pra frente, a gente já começa a ver a felicidade dela de ter ali alguém que possivelmente pode publicar esse livro. E a gente sabe de outras publicações dela depois, acho que a Casa de Concreto é a próxima publicação, onde ela fala sobre esse deslocamento dela, né, de ir morar em outra parte da cidade, que não era mais a favela, e a relação dela com os vizinhos em relação a isso. Então a gente sabe que a vida dela melhorou dali pra frente um bocado, ainda bem, mas nesse período foi muito dura, muito difícil, e nesse sentido não é tão fácil ler o livro. Mas necessário, porque nem todos nós vamos em algum momento ter acesso a essa realidade tão explícita, de uma forma tão honesta, e acho que é necessário que a gente tenha essa noção do mundo à nossa volta. Acho importante dizer também que é muito bonito ver a forma como ela lida com os filhos dela, a forma como ela cria eles ali, apesar de ser em um lugar que não era o ideal, com uma vizinhança que talvez não fosse a ideal, ela briga com os vizinhos brigam com ela, fazem coisas com as crianças, ela sempre tenta acolher as crianças, sempre tenta fazer o melhor por eles. Isso é muito, muito lindo de se ver e dá um quentinho no coração de que ela ainda conseguia, apesar de tudo, né, apesar de tomar tanto tombo aí da vida, ela conseguia ainda dar toda essa atenção para as crianças. Os dois próximos livros têm uma temática bem semelhante, que são os nossos preconceitos aí subconscientes, né, os preconceitos sociais que a gente demonstra aplicados a diferentes situações. O primeiro livro é The Authority Gap, que vocês vão estar vendo aí na tela. E esse livro vai falar especialmente sobre o machismo que a gente tem incutido na gente socialmente e quais as consequências disso, né? Especialmente como isso vai afetar as mulheres em relação a ter autoridade, a parecer uma figura de autoridade. Então, acho que é bastante interessante o quanto as mulheres são prejudicadas nesse sentido, que desde criança se acha que os homens são melhores, são mais inteligentes, de que o homem branco hétero vai ser a figura de autoridade ideal. E não é bem assim. A autora traz também várias pesquisas mostrando as vantagens de se ter uma mulher no poder, as vantagens de se ter uma mulher como superiora num cargo, e vale muito a pena ver. E o segundo livro, no mesmo sentido, se chama
Bias. Eu acho que ainda não tem uma publicação brasileira. Se tiver, eu vou procurar e coloco aí pra vocês. Que é basicamente a mesma coisa, mas em relação ao preconceito de raça. Então a autora vai nos mostrar como o nosso racismo vai prejudicar pessoas negras, de novo, de serem contratadas, de melhorarem o seu trabalho de posição, de ganharem melhores salários e vários outros preconceitos também não relacionados ao trabalho, em relação a relacionar pessoas negras a crimes, ou em relação a dar penas piores a pessoas negras, enfim, tem vários dados. É muito triste, mas que eu acho que a gente precisa saber, precisa compartilhar e precisa lutar contra. Claro. O próximo livro se chama The Righteous Mind. Eu acho que ele já tem tradução para o Brasil e vocês vão estar vendo a tradução aí. Eu li em inglês porque era mais barato e porque era o que tinha disponível na plataforma, mas vocês vão estar vendo aí o título original em português. Esse livro, ele vai mostrar também através de pesquisas por que as pessoas acabam às vezes pendendo para a direita ou para a esquerda politicamente e acaba acontecendo essa polarização, né? A gente tem colocado a polarização como se fosse uma grande vilã, quando na verdade ela é só consequência de uma divisão social de pensamentos que acaba acontecendo. Enfim, as pessoas têm opiniões diferentes. E o que eu achei muito legal desse livro é que ele vai mostrar que, de fato, essas opiniões às vezes se baseiam em predisposições das pessoas a serem mais movidas pelo medo ou terem determinados valores acima de outros, desde criança, mesmo que seja referente a outros assuntos, que acabam sendo predisposições para que elas optem, dependendo do ambiente, das pessoas que a cercam e do seu contexto de vida, claro, pela direita ou pela esquerda nesse espectro político. E é bem, bem interessante, especialmente se você é uma pessoa que está preocupada com a situação política atual e gostaria de entender como é que determinada pessoa foi parar naquele outro espectro que você não consegue nem conceber como possível. Antes de terminar com o último livro, eu quero fazer 2 menções honrosas. Talvez eu já tenha mencionado The Righteous Mind aqui, também o livro da Kathleen Dowdy, nunca sei, mas eu também queria mencionar aqui Sapiens, que é um livro maravilhoso, vale muito a pena ler, que basicamente conta a história da humanidade do início até hoje, e Rápido e Devagar, que explica como muitas das decisões que a gente toma são de fato pensadas, mas que muitas decisões que a gente toma são tão automáticas que daria pra gente talvez até questionar se há livre-arbítrio nessas decisões. Não sei, filosoficamente eu acho muito interessante. E é baseado também em várias pesquisas que vão falar sobre, vão fazer essa alusão, né, às nossas formas de pensar, supostamente rápida e devagar, né? E o último livro é um livro que eu li, acho que no início desse ano, que eu já tinha ouvido falar há algum tempo atrás, há um bom tempo atrás, talvez há uns 3, 4 anos, até mais. E ele foi escrito pela Svetlana Alexievich, eu não sei se eu falei direitinho, mas é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A Svetlana entrevistou uma série de senhoras, naquele momento senhoras, mas que quando bem jovens tinham participado da guerra, e ela vai retratar esse olhar feminino sobre a guerra, né? O que as mulheres falavam sobre a guerra, como as mulheres tinham vivenciado a guerra, qual era a experiência delas. E elas vão falar sobre questões que a gente já conhece, sobre a visão masculina, então os horrores da guerra, com certeza, mas também vão falar de peculiaridades específicas do mundo feminino, por exemplo, como a Rússia, né, a sociedade russa considerava heróicos os homens que voltavam da guerra, enquanto para uma mulher não era tão bem visto ter feito parte da guerra. Os homens as viam como se fossem iguais, mas no sentido de serem praticamente outro homem. Elas não eram casáveis, digamos assim, né? Então era muito difícil para elas casarem. Naquela época isso era uma coisa muito importante, então muitas delas chegavam a omitir que tinham participado da guerra, enquanto os homens participavam de desfiles e ganhavam medalhas e exibiam essas medalhas com bastante orgulho. Essas são minhas recomendações por hoje. Com certeza vão ter mais no próximo vídeo sobre esse assunto. Se vocês quiserem outras recomendações, me contem aqui. Falem pra mim também nos comentários que livros de não ficção vocês recomendam também. Curtam esse vídeo pra eu saber se de fato vocês gostaram. Sigam o canal para outros vídeos como esse. Volta e meia a gente fala de livro aqui pra ficar um pouco mais leve e eu compartilho as minhas leituras. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!